E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. A gente sempre agradece a sua audiência, de nos dar o prazer de estar nesse bate-papo com você, como se estivesse na sala da sua casa. Que bom, hein? Abraço para você em todas as cidades do estado de Mato Grosso. E para você que nos segue pelo YouTube, também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Vamos então já colocar aí a foto do nosso entrevistado. Olha aí, ó. Esse é o cara, hein? Ele se diz visionário, criativo, apaixonado por vendas, comunicação e autodesenvolvimento. Sócio fundador da Contigo Palestras e Treinamentos, uma empresa que ele afirma ser apaixonada por desenvolvimento humano. O palestrante desde 2010 trabalha com bases de estudos no coaching, PNL, programação neurolinguística e hipnose. Jornalista de formação e já atuou em 3 emissoras de televisão como repórter, editor-chefe e apresentador. Hoje, ele ajuda as pessoas a lapidarem a habilidade de negociação e persuasão. Por tudo isso, a gente diz boa noite, Diego Hurtado. Boa noite, meu caro amigo Elias Neto. Que prazer estar com você, revê-lo aqui dentro de uma emissora de TV novamente. Prazer inteiramente meu, viu? Lógico, quando eu falei pro Denis, vamos trazer o Diego Hurtado, vamos estourar de audiência, que o cara é o cara, né? Escuta, você é um cara visionário, né? O que seria ser um visionário? Elias, eu tento... É um exercício constante, né? Isso não acredito que seja um dom ou seja alguma coisa divina. É um exercício constante de tentar antever as coisas, de tentar, não é prever no sentido de místico da palavra, mas de encontrar alguma coisa que vai acontecer antes dela realmente acontecer. Sim. Por exemplo, o que será que qual a tendência de mercado desse segmento para daqui 2 anos? Então talvez a coisa está indo para cá, talvez seja melhor eu me direcionar para cá, ou mudar minha estratégia para cá. Sim. Então eu entendo que visionário é aquelas pessoas que não se contentam apenas com o que estão vendo, que tentam de algum modo olhar um pouquinho à frente, um pouquinho além. E qual a tendência daqui a 2 anos? Isso é impossível saber. De que área, por exemplo, a gente está falando? Da sua área, né? Olha, evidentemente. Eu percebo muito que a minha área está caminhando para um lado, pelo menos nós, né? Estamos caminhando para o mercado corporativo. A gente está buscando hoje empresas para atuar dentro de empresas, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo negócios. Antes da pandemia, nós criamos essa empresa, minha sócia e eu, Márcia, que inclusive me acompanha aqui nessa entrevista, nós criamos essa empresa pensando em público aberto. Fazer um curso fazer um curso de comunicação. Abria vagas, a gente vendia essas vagas e as pessoas se inscreviam e faziam o curso. Na pandemia, nós percebemos, primeiro, que não podia mais fazer isso, e nós percebemos que existia um gap de mercado, que existia um espaço dentro das empresas para fazer esse mesmo trabalho. Então, nós começamos a direcionar o nosso foco para o negócio corporativo. Então, a gente reunia lá com 3, 4 pessoas, por conta da pandemia, todas devidamente espaçadas, e começava a entregar aquele conteúdo para elas. Então, ali nós começamos a perceber que, pera um pouquinho, pós-pandemia, esse mercado vai estar aquecido. Se a gente está tendo essa demanda agora, que obviamente se despertou em função da pandemia, e depois, como é que vai ser isso? Então, nós começamos a migrar o nosso trabalho para esse tipo de atendimento. Então, hoje, por exemplo, a Contigo, que é a nossa empresa, uma das minhas primeiras empresas, ela não atende mais o público aberto, apenas o público corporativo, empresas. Então, isso foi uma visão que nós tivemos lá atrás e que hoje, vamos colocar aí praticamente 8 anos, não dá para dizer 8 anos, uns 5 anos pós-pandemia, vamos dizer assim, né? 8 anos que eu digo que a gente começou a fazer isso. A gente está aí num mercado, atendendo um mercado que lá atrás a gente via como tendência e hoje é realidade. Então, a gente vê que isso vai se fortalecer ainda mais. A gente está migrando para esse mercado, para esse nicho aí dentro da nossa empresa. Você tem empresas fixas ou não? Ou você vai trabalhando de acordo com a demanda? Os dois. Nós temos alguns clientes recorrentes, alguns contratos. Por exemplo, cheguei hoje em Cuiabá, antes desse nosso programa aqui, a gente estava em Alto Taquari e Alto Garças, atendendo a uma demanda do Senai, que é uma das empresas que a gente atende de forma meio que fixa. Mas tem N outras empresas que chegam até a gente por indicação, por ver o nosso currículo, por alguém ter... Geralmente por indicação, contrata lá o Diego, a Márcia, a Contigo, que eles fazem um bom trabalho. Então a gente acaba passando de empresa em empresa. Sim, e aí você vai para a empresa. Também. Nós temos um time, mas geralmente, Márcia e eu, nós estamos à frente desse projeto. Sim, e o seu time são quantas pessoas do seu time? Hoje, que a gente pode dizer assim, fixas, a gente tem 4
4 pessoas que trabalham com a gente. Nós somos em 4, mas são pessoas que são, digamos que fixas, né? Márcia, eu e mais 2 professores. Mas assim, depende. Eu tenho uma demanda de um curso de oratória. Por que não convidar o Elias para fazer parte naquele momento daquele projeto? Entendi. Então a gente, para não ter uma gama muito grande de profissionais, nós temos parceiros. Parceiros, vocês contratam, vamos dizer assim, por tarefas. Exatamente. Porque acaba sendo mais barato e eu consigo contemplar uma fatia maior do mercado. Eu acho que esse negócio de time aí você aprendeu quando você apresentava um telejornal junto com a minha amiga Marina. Né? Time Diego e time Marina, será que é isso? Boa. Ficou muito bom, né? Boa aquele memória. negócio, né? Uma brincadeira que acabou dando certo. Né? Acabou dando certo. Como é que era mesmo aquele time Diego, time Marina? Até hoje me perguntam, cara, mas como que vocês estudaram isso para chegar nessa... Não teve estudo, gente. Não teve nada de planejamento. Foi algo assim, um pouco de talvez iluminação divina e criatividade na época e sensibilidade para perceber. Resumindo, para a gente não estender, nós estávamos às vésperas da Corrida de Reis, isso em 2017, 18, alguma coisa assim. 16 ou 17? 17. E aí a Marina falou assim, vai lá pro ponto de distribuição dos kits, vai fazer um link lá. Falei, beleza, a Marina era minha parceira na época de apresentação, eu fui fazer um link para falar da distribuição dos kits. Chegando lá, veio um senhorzinho, não me lembro quem era que estava lá, ele falou, e aí, não sei o quê, eu quero correr com você. Eu falei, então você vai ser do meu time. Bora, você é do seu time. Isso. Como é que é teu time? Eu falei, sei lá, time Diego. Time Diego. Aí eu falei, Marina, então, ele vai ser do meu time Diego, agora você pergunta pro pessoal aí no estúdio se vai ter alguém para correr com o time da Marina. Você fez uma brincadeira. Começou assim. E ela falou assim, você que tá assistindo a gente, manda, na época era o Bem na Hora ainda, né? Não tinha nem WhatsApp aqui, né? Não tinha. Manda aqui no Bem na Hora quem vai ser do time da Marina. Aí começou a chegar a mensagem, não, eu sou do time do Diego, time da Marina. E aí começou. A gente viu depois do jornal, na reunião pós-jornal, que aquilo pegou, que as pessoas gostaram da ideia. Falou, bom, peraí, vamos colocar isso de uma forma mais polida no jornal. Aí no dia seguinte a gente veio com essa ideia do time e pegou. Aí a gente falou, bom, vai funcionar. Mas a gente nunca imaginou que ia tomar a proporção que tomou. Saiu da corrida, foi pra campanha de dengue, de doação de sangue, virou uma marca. Todos os momentos, né? Eu me lembro que nós estivemos juntos certa vez numa palestra lá no Unirondon. Na faculdade. Faculdade, né? E teve um garoto que levantou e perguntou o que era aquele negócio, o que foi aquilo, que ideia e coisa e tal. Mas, na verdade, a gente, assim, em televisão, nós temos, assim, muitos momentos, né? Muitos insights, assim, de... Que vem do nada. Que vem do nada e, às vezes, eles dão certo pra caramba. Mas aí tem coisa que a gente vai lá, planeja, pensa e coisa parecida. E não funciona. Mas a coisa não vai nem a pau, né, Juvenal? Esse tem. Acho que em todo lugar, né, Elias? Todo lugar, né? É que a televisão acaba dando uma proporção maior, uma exposição maior. Uma exposição maior, né? Agora, olhando assim para o momento político, econômico que o mundo está vivenciando, está vivendo, né? Essas questões assim, um pouco, às vezes, assustadoras, né? Como ser visionário nesse momento? Tá, aí um grande desafio, viu? Porque aí é o que a gente acabou de comentar aqui agora. Às vezes a gente faz um certo planejamento, aí chega um doido, seja em nível municipal, estadual, federal, internacional, e muda todas as regras do mundo. A gente está vendo o Trump agora bagunçar o cenário econômico no mundo inteiro, né? Parece que hoje ele iria anunciar um tarifaço, né? Então, aí ninguém sabe se vai, se não vai. Se não vai. Então eu penso assim, Elias, é difícil você ter uma previsibilidade desse mundo volátil, o mundo VUCA, né? Esse volátil incerto hoje. A gente tem que estar atento e reagir rápido. Então, talvez, se você me perguntar como ser visionário nesse mundo, eu acho que ser visionário é você não perder tempo diante das mudanças. Eu digo isso com quem assume aqui uma culpa de que na pandemia, boa parte do declínio da minha... Eu presa na época que estava começando, foi por conta de uma falha de percepção da minha parte. Eu olhei para a pandemia lá atrás, não que eu desdenhei do cenário, mas na minha cabeça queria durar 3 meses. Falei assim, a gente não precisa se preocupar muito. E esses 3 meses foram quase 3 anos muito árduos. Árduos, exatamente. E naquele momento nós não nos preparamos economicamente, por exemplo, para passar pela pandemia. Então, assim, foi um erro. Talvez faltou visão. Mas eu acho que a maioria, acho que todo mundo pensou assim. Quando fui mandado para home office, eu acreditava 2 meses, não ia durar, coisa parecida, né? Que não ia passar disso também. Eu me lembro que eu me comunicava com a empresa achando que daqui a 1 semana eu voltaria. Aí o nosso colega, o Jonathan, falou assim, não, o negócio aí está todo mundo prevendo que a coisa vai ficar difícil. E ficou, né? O Jonathan, o famoso Joko? O famoso Joko. Mas tem uma coisa que a pandemia me ensinou a se virar. Mas,
E você se reinventou também, né? Ah, e você sim, foi para as redes exatamente. sociais, começou a fazer ali algumas coisas, mostrar o seu dia a dia. O dia a dia. A sua marcenaria, que é muito Marcenaria. apurada, diga-se de passagem. E a época também, eu não imaginei que eu poderia ficar em casa, fazer reportagens, montar reportagens, mandar para a redação, cara, com um telefone celular. E o notebook? Era inimaginável um link por celular, porque a gente Isso. prezava, em especial a época, Rede Globo, prezava-se muito pela qualidade. Então, Exatamente. Assim, tinha que estar impecável o sinal de um link, uma reportagem, uma imagem. E a pandemia nos mostrou que a qualidade é importante, mas a velocidade, a informação na hora certa, mais importante, ela é mais importante ainda, do que a estética. Do que a estética, né? E aí talvez seja um lance de, assim, uma mudança de visão. Isso talvez seja ser visionário. E mesmo assim, a estética até que se conseguia fazer, dar alguma estética, né? Que eu me lembro que tinha gente que... E aí, como é que eu faço para pegar a imagem dessa pessoa assim, assim, assim? Aí eu fiz tutorial, fazia tutorial. Olha, fulano, faz assim, 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 assim. Você está na sua casa, o cara na casa dele, tira imagens do seu livro, de tal coisa, do seu veículo, que eu vou falar sobre ele, assim, tal. A sua entrevista, você não pode trabalhar com o celular na vertical, tem que ser na horizontal, senão, entendeu? Lembra daquele quadro do Jornal Nacional? Se não me engano, era o Brasil... Não é o Brasil que eu quero, que eles fizeram um tutorial. O Brasil que eu quero. É o Brasil que eu quero, que o Bonner falava, vira o telefone para a esquerda, fio. Exatamente. Isso. Manda sua mensagem. Manda sua mensagem. E aí foi super legal e a gente conseguiu fazer assim, eu acho que foi um bom trabalho. Você é um bom comprador? Comprador ou cobrador? Comprador. Depois eu vou saber do cobrador. Mas comprador, você compra, você gosta de comprar? Eu vou ser bem sincero, eu me considero melhor vendedor do que comprador. Exatamente isso que eu queria entender. Por que você é apaixonado por vendas? Porque ganha um dinheirinho. Também, né? Respondeu aí. Não, mas tem uma questão científica aí. Não necessariamente. A questão é assim, um dia eu me deparei, e aí eu vou falar muito da minha carreira da TV, porque eu sempre, desde que eu me formei em 2009 praticamente, eu caí em televisão por acaso e foi dando certo, eu fui crescendo e fui trabalhando. Em todas as TVs que eu passei, todas as emissoras que eu passei, eu percebia que assim, independentemente do quanto de reportagens que eu produzia, de links que eu fizesse, de pautas que eu levantasse, de assuntos, eu ganharia um valor combinado. Sim. Em contrapartida, os camaradas que faziam um trabalho muito bem feito dentro da parte executiva de vendas, os vendedores, os negociadores e tal, os caras ganhavam, além do salário, TV, rádio, viagem, moto. Eu falei, mas por que esses caras estão ganhando tanto e eu não ganho? Seu trabalho também pra caramba aqui dentro. E muito, né? Aí eu comecei a perceber, e uma frase me fez muito sentido à época, eu não lembro se eu li, se eu ouvi alguém dizendo, que a pessoa disse o seguinte: na vida, em qualquer negócio, ou você vende, ou você trabalha para alguém que vende alguma coisa. Perfeito, sem dúvida. Falei, cara, é verdade. Sabe quando uma frase besta dessa, que é óbvia, que me virou uma chavinha, eu falei, tá aí, eu vou vender. Porque eu vendi, enquanto CLT, o meu tempo para ficar lá as minhas 8 horas produzindo meu conteúdo muito bem feito, e eu vendi a troco de um salário fixo. Agora, quando você vai vender alguma coisa, seja lá vender uma caneca dessa, um sapato, um relógio, uma casa, um imóvel, um serviço, depende de você. Se você vender 2 é um tanto, vender 3 é um tanto, se você vender 10 é 10 tantos. Claro. Então eu falei, cara, tá aí uma oportunidade de crescer financeiramente falando, de me realizar na comunicação, porque vender também é comunicação. E, por que não, criar meu próprio negócio? Tudo é comunicação, né? Não tem como. Às vezes eu chego assim, nos cursos que eu ministro, eu pergunto, quem aqui é comunicador? Ninguém levanta a mão. Eu falo, todos são comunicadores, vocês todos estão. Sim, claro. Você não é professor? Você não é advogado? Você não é médico? Você não é pai, não é mãe? Você não é pai, não é mãe? Com teu filho? Você se comunica com seu filho? Né? Não, eu moro sozinho com o meu cachorrinho, mas você se comunica a beça com esse animalzinho, sem dúvida nenhuma, né? As pessoas confundem comunicadores com profissionais da comunicação. Profissionais da comunicação. Mas comunicadores todos são. É super, super diferente, né? Agora, você falou de comprador. Eu sou um bom vendedor. Se pensar em comprador, a minha sócia que está nos acompanhando ali, aquela é boa compradora. Né? Porque ela negocia até o desconto que o cara dá para ela. Sim. Ok. Ela não é compulsiva, então. Ela sabe comprar. Sabe comprar. Ela sabe comprar. É uma compra inteligente. Compra, exatamente. E eu já sou... Se é ruim para fazer comprar. Eu tenho vergonha, às vezes, de pedir desconto para as pessoas. Eu também. O cara fala, quanto que é essa caneca? É 50. Fala,
tem desconto? Não tem. Fala, tá bom, beleza. Ela não é como que não tem desconto? Como assim? Agora, se for para eu vender a caneca, a pessoa me pede um desconto, eu trago milhares de argumentos para não dar o desconto. Para não dar o desconto. Como vendedor. Agora, né? como comprador, eu deixo a desejar. Então você vende bem. Eu me considero um bom vendedor. Eu sou péssimo comprador e péssimo vendedor. É mesmo, é? Ah, nossa senhora. Eu, há poucos dias contei uma história aqui de um amigo meu, de uma agência que ligou. Eu estava de férias, ele ligou e falou, eu preciso do seu trabalho, vem um cara aí que é bam, é um arquiteto, o cara, e precisa de um mestre de cerimônia aí, à sua altura. Aí eu falei, ok, tranquilo, eu chego, era dia 19 de janeiro, não me lembro o ano. Eu chego dia 18, tá? 19, estarei aí. Estou à disposição. Só que é o seguinte, Elias, eu estou com pouca grana. Eu falei, vixe Maria, tal. Aí me veio uma luz, foi uma luz, sinceramente, foi algo divino que veio assim, chegou, incorporou em mim. Aí eu falei assim, tudo bem, quanto que você tem? Aí ele falou, eu tenho tanto. Exatamente o dobro o que eu iria cobrar. Põe luz de vida nisso. O dobro. Aí eu estava imaginando que você valia 2 vezes, você com menos de dar. Aí eu fiquei, acho que mais iluminado ainda, que eu dei uma paradinha, aquele suspense, tipo assim, o cara pensar, será que ele vai querer? Não vai querer. Não vai querer, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte, nós somos parceiros. Quando é assim, você usa um outro argumento. Vou te dar uma ideia aqui. Você fala assim, como é a primeira vez, e eu entendo, quero ser um parceiro teu de negócio, para essa primeira vez, eu aceito esse tanto. Mas não aí nas próximas a gente negocia. Sim, mas não era a primeira vez. Não era, não. Aí não dá, aí não funciona. Aí essa não pega. Não dava para dar esse migué na cabeça. Até porque esse meu amigo, ele conhece Miguel. Não, então tá bom. Deu sorte. Você fala em capacidade de persuasão. Como ser persuasivo sem ser chato? Entendendo o outro. Entendendo o outro. A gente trabalha muito isso dentro da nossa empresa da Contigo. Porque se a gente pegar na venda, por exemplo, quando a gente vai vender alguma coisa, a gente quer persuadir o cliente a tomar uma decisão. Só que as pessoas confundem muito persuasão com o poder de... não é nem convencimento, é enganar a pessoa. E persuadir não tem nada a ver com enganar a pessoa. Sim. Persuadir é você usar argumentos, técnicas, uma comunicação adequada, de modo que o outro veja valor na tua fala, confie no que você está falando e diga, não, eu vou fazer negócio com esse camarada aqui. Persuadir é isso, é você criar um ambiente saudável, honesto, justo para ambas as partes, onde a pessoa sinta confiança em fechar negócio contigo. Sim, perdão. Aí, o que eu ia concluir, como que a gente persuade as pessoas? Eu preciso entender qual é o perfil do Elias, por exemplo, comportamental. O Elias é uma pessoa mais, vamos dizer assim, mais introspectiva, mais extrovertida. O Elias é uma pessoa mais técnica, ele é uma pessoa mais direta ao ponto. Então, eu entendendo um pouco da característica comportamental do Elias, eu me adequo à tua comunicação, ao teu estilo, e aí a gente consegue ter um equilíbrio. Inconscientemente você fala, esse cara me entende, eu gostei dele. Sim. E aí a gente começa a ter uma persuasão proposital, eu estou fazendo esse movimento proposital, para persuadir você, para gerar uma confiança em você nas minhas palavras, na minha comunicação, para se convencer ou para confiar e fechar negócio comigo. Mas de repente, se o Elias chega no seu negócio, aí o Elias é um cara muito introspectivo, muito sério, fechado, digamos, entendeu? E você se depara com o Elias pela primeira vez ali, naquele momento. Você tem um comércio, né? Por exemplo, a minha empresa, eu presto serviços de desenvolvimento, consultoria. Perfeito. Tá. E como é que você consegue fazer essa leitura imediatamente da pessoa e encontrar a melhor comunicação, uma comunicação assertiva? Eu vindo pra cá, parece coincidência, né? Eu vi uma frase pichada no muro, pichada não, deixa eu corrigir a informação aqui, desculpa, grafitada no muro. Sim. E dizia o seguinte, a palavra é prata, o silêncio é ouro. E eu falei, caramba, aquilo me deu um... Sabe aquele tipo de frase que te dá um tonho assim, que você fala, opa, como respondendo a tua pergunta? Deixe o teu cliente falar. Mas, Diego, o cliente não fala, então eu já percebi que ele não é de falar, que ele é mais retraído. Não adianta eu querer vomitar um monte de coisa nele. Sim. Então, eu sempre proponho nos nossos treinamentos, nossas capacitações de venda, pergunte. A gente até tem uma ferramenta que a gente usa, ela que chama OASIS. OASIS são as iniciais de 5 palavras que compõem o processo de vendas. O de ouvir,
A, de apoiar o que o cliente fala, S, de sondar o passado do cliente, das objeções que ele teve no passado, I, de investigar o que ele quer, e aí você vai para o último S, que seria o solucionar, que é o que ele quer realmente que a gente entregue para ele. Mas olha o processo. O primeiro passo é o quê? Ouvir. Sim. Então eu olho para o Elias e falo assim, pois não, Elias, como é que a gente pode somar juntos? O que de repente eu posso te ajudar a agregar no teu negócio? Você está em busca de quê? Pronto. Essa frase é aberta, essa pergunta aberta, vou deixar com que o Elias fale. E aí eu vou observando o que o Elias está falando. Não, mas aí o Elias não fala nada, ele é fechado. Eu já sei que ele é mais introspectivo. Então aí eu começo a me moldar e entender que eu preciso trazer menos informações ou informações mais direcionadas para o que ele quer, mais técnicas, e vou perguntando. Elias, eu percebi que você não trouxe muito detalhe. Você tem alguma coisa que você possa me apresentar? Não, eu tenho aqui para te mostrar o negócio. Então eu vou perguntando como um bom jornalista, perguntador, e vou extraindo dele um pouquinho daquilo que ele busca. E, obviamente, observando a forma como ele me entrega isso. A pergunta aberta é muito interessante. A pergunta sempre foi a melhor resposta. É a melhor resposta, né? Sem dúvida nenhuma. Porque, na verdade, eu sou meio assim, quando eu vou comprar. Eu vou comprar, sou um pouco fechado, eu fico um pouco na minha. Mas é uma coisa natural, não sei por que isso... É o seu perfil. Me ocorre, mas me ocorre dessa forma. É o seu perfil e tá tudo bem. Então, assim, eu vou com a coisa na cabeça. Eu vou comprar roupa, por exemplo, um terno. Eu já tenho esse terno na cabeça. Aí eu entro na loja e falo, vê aquele terno ali, por favor. Aí, lá vem, tal, experimento. É o que eu quero e pronto. Já leva. Não adianta, assim, o vendedor ficar, o senhor não quer esse? Olha, esse aqui é melhor. Mas a minha cabeça já moldou para aquele terno. E aí o que acontece? Se o vendedor começa a te insistir com muitas outras coisas, ele se torna, vou colocar entre aspas aqui, um chato. Um chato, exatamente. E você se afasta dele. Isso. Agora, quando você chega, o vendedor olha para você e fala assim, primeiro, prazer, meu nome é Diego, seu nome é Elias, muito prazer, eu vou te atender. Elias, me diga, como é que você gostaria que eu te atendesse? Você quer dar uma olhada primeiro nas opções que eu tenho ou você quer que eu te apresente? Olha só, uma pergunta que não é muito aberta, mas te deu o quê? Uma confiança. Liberdade. Liberdade para escolher. Não, Diego, eu gostaria de ver um terno dessa cor aqui com esse corte. Você percebe? Se a gente conseguir abordar o nosso cliente dessa forma, já começa aí uma persuasão, que é o quê? Uma geração de confiança naquela relação de consumo. Como chegar no vendedor que você está dando treinamento e dizer para ele, assim não serve? Você tem que mudar completamente. E já existiu isso? Já, mas assim, Elias, a gente sempre diz, desde os aprendizes que a gente estava atendendo ontem lá no Senai, em Alto Taquari, até CEOs e grandes multinacionais que a gente já tem nosso currículo de clientes, Andrade Gutierrez, Impasa, que é a maior produtora de bioetanol da América Latina, hoje do mundo. Então, assim, grandes CEOs, grandes empresas. Sim. Ambos, a gente sempre diz o seguinte, você é convidado a tudo, mas não é obrigado a nada. Entenda que o jeito que você faz funciona, porque te trouxe até aqui. Sim. A reflexão é, do jeito que você está fazendo, que te trouxe até aqui, vai te levar para onde você quer? E aí a gente está te propondo ajustes. Eu não estou te propondo para você esquecer o que você sabe. Sim. Eu estou te propondo para você ouvir o que eu tenho para te apresentar, pegar aquilo que você já tem de repertório e bagagem e ver se você consegue, de certa forma, criar um terceiro caminho, uma terceira opção. Mas é lógico, tem gente que é resistente que fala, isso é bobeira, isso aí não funciona, isso aí não presta. E tá tudo bem. Talvez não esteja no momento da pessoa estar aberta para uma nova informação. Eu não posso exigir que ela faça isso. Perfeito. Então a gente sempre trabalha nessa linha. A gente não impõe nada, a gente convida a tudo. E quem aceita o convite vai descobrir coisas que, poxa, eu não sabia disso. E aí pode ser um caminho a seguir, pode ser uma porta que se abre. As pessoas estão mais abertas a entender as coisas, a aceitar? Estão. Se eu comparar, quando eu comecei efetivamente com isso, lá em 2014 para 2015, eu comecei os primeiros movimentos de palestras, de cursos, de treinamentos. E hoje a gente percebe aí uma quebra de preconceito, de paradigmas bem grande. As pessoas estão sim, as empresas estão mais abertas a isso. A gente tem uma NR1 aí que está cuidando da saúde mental dentro das empresas. Sim. Coisa que se a gente falasse de saúde mental há 10 anos atrás, 10 anos, não existia isso. É frescura, é bobeira, isso aí o cara é mole. Então hoje estão se olhando muito para isso, para o desenvolvimento de modo geral. Que a saúde mental tem sido também um problema nas empresas, né? É o mal do século, né, Elias? Que é burnout. Burnout, tem um nome exatamente. Que é a estafa mental. É, estafa mental. E isso ocorre no trabalho, né? Isso é muito fácil ocorrer no trabalho. E geralmente é no trabalho. Eu estou observando aqui também que nessa coisa de venda, tal, você está com um visual um pouquinho diferente, né? Tá. Ele é discreto, mas ele sabe colocar a piadinha dele. De frente com o blazer, você notou ou não? O que é? Ou é alguma coisa aqui assim? Puxa vida, tá com uma cabeleira assim. Porque se o pessoal falar, mas peraí, essas fotos que vocês colocaram, aliás, parabéns para a produção, porque levantaram um acervo de fotos que nem eu tenho mais esse acervo aí, né? Claro.
A produção Mas aqui hoje é tá maravilhosa. fácil, né? Você vai lá, coloca o nome da pessoa e segue em frente, né? Acha muito fácil. Acha muito fácil. A gente deixa muito rastro, muitos rastros muito fácil, hoje. né? Mas esse visual inovado é segredo, eu já percebi. Não tenho problema nenhum em falar disso, não. Muito pelo contrário, assim, é uma questão de autocuidado, né? Sim. Então, sim, eu não sei se é questão genética, o que é, mas eu perdi um pouco do cabelo muito cedo, com 25 anos já tinha boas entradas, e aí eu fiz um procedimento cirúrgico, né? Não tão invasivo, que é um transplante capilar, e aí acabou preenchendo um pouquinho mais aqui. Ficou bom? Poxa vida, que é isso, ficou Quem assim. dera eu. Já ficou melhor ainda, né? Melhor ainda. Quem dera eu. Aí eu vou contar. Aí agora é minha vez de contar um segredo. Vocês sabiam? Não, fecha em mim aqui, deixa eu falar aqui. Essa aqui. Essa aqui, eu vou falar pra você que tá em casa. Você sabia que Elias Neto, com essa panca toda, essa idade toda, nunca colocou uma tinta de... 1 grama de tinta de cabelo nessa cabeça? Muito bem. É informação importante essa aí. Muito importante. Eu falei porque ele se orgulha disso. Exatamente. Porque as pessoas... Cara, esse dia eu cheguei pra cortar cabelo, a moça pegou e colocou um negócio assim, todo fechado aqui assim, né? Falei, o que é isso? Falou, o senhor não vai pintar? Eu pintar cabelo? Que coisa louca. Mas eu já tenho aqui alguns. Eu até gostaria de ter um pouquinho mais de cabelo branco, para as pessoas não ficarem falando tanto, né? Gente, isso é original de fábrica. Original de fábrica. Papai e mamãe fez bem feito aí. Exatamente, original de fábrica. Mas a minha mãe, ela faleceu aos 87 anos, aí que o cabelo dela estava grisalho. 87? 87 anos. Caramba. Cara, assim, ela tinha um cabelo muito bonito. Meu cabelo é bem feinho diante do cabelo mas da minha mãe. não vamos ser indiscreto aqui. Você já passou dos 50. Já passei dos 60. Já passou dos 60. E com o cabelo nessa tonalidade ainda original, meu amigo, não é pra qualquer um, não. Exatamente. Mas você também trabalha com plataformas, com pessoas que fazem vendas em plataformas e tudo isso? Vendas online? Online. Na pandemia foi um caminho, um canal que a gente encontrou, até por conta desse distanciamento social, aquela coisa toda. A nossa empresa na época vivia de cursos presenciais e a gente não podia mais lidar com pessoas. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa de repente de arrumar uma forma para comer, eu preciso pagar as contas. E aí a gente começou a migrar para o mundo online. E criamos alguns treinamentos online, faziam lives, cursos mesmo, até tem alguns hoje disponíveis aí para venda na plataforma, mas assim, não é o nosso nicho principal. Diego, mas eu quero estruturar um processo de vendas online, você faz isso? O conhecimento de vendas te abre portas de mais variadas formas diferentes. Então sim, a gente trabalha também com essa veia, mas não é o nosso foco principal. Sim. Nosso foco principal ainda é o presencial, ainda é o relacionamento com o cliente. É muito grande a diferença da venda online para a venda presencial? Assim, existem os prós e os contras, as vantagens para ambas as partes. Não dá para dizer, Diego, qual é melhor, online ou presencial? Não sei, eu não consigo te precisar qual é o melhor. Eu acredito que o online tem as suas vantagens, que você tem aí uma menor carga tributária, você não precisa ter, de repente, produtos em estoque hoje, coisas que a loja física precisa. Mas, por outro lado, o online ainda peca muito nisso aqui que a gente está fazendo, nessa troca, nesse tete-a-tete. Falta energia, sinergia. Você pode pegar o telefone, ligar para o teu cliente, fazer uma chamada de vídeo, mas no vídeo nunca vai ser algo igual é o presencial ainda. Perfeito. Então, o presencial te dá isso, tá? Aí eu não sei dizer qual é o melhor, enfim, mas tem os prós e os contras como tudo, né? Um dia nós estávamos conversando sobre a sua atividade, batendo um papo assim, aqueles momentos que a gente consegue parar na redação para conversar. Você me disse sobre a fé. Qual a sua fé? Religiosa? Não, você falou em outra fé. Qual que é? Eu não lembro desse momento. Você acredita em quê? Você ainda continua pensando dessa forma? Tá. Eu acho que eu me recordo disso. Isso inclusive foi no começo, quando eu comecei esse movimento de autodesenvolvimento. Já faz tempo, faz tempo. É algo que a gente trabalha muito. Sim. E talvez seja uma das bandeiras que a gente mais prega dentro da nossa empresa, que todo mundo tem uma crença. A crença, perdão, eu troquei a palavra. Agora eu lembrei da conversa. Exatamente, a crença. E aí, quando a gente fala de crença, é importante deixar claro para a audiência que eu não estou falando sobre crença em Deus, uma crença religiosa. Essa é um dos modelos de crença. A gente tem modelos de crença financeiro, religioso, político, relacionamento, autocrenças de possibilidades, eu sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. Então, assim, e aí não sou eu quem digo, não é o Diego que está dizendo isso. O Diego é apenas um reprodutor aí de um conhecimento que a neurociência nos traz há anos já.
que o ser humano ele se dirige pela sua mente. O que você tem em mente é muito provável que, se você alimentar isso, acreditar nisso e praticar isso, isso se manifesta de forma física. Sim. Se você bem lembra, lá atrás, quando nós trabalhávamos juntos numa outra emissora, isso em 2015, 2014, eu comecei de brincadeira uma empresa e eu dizia, isso vai dar certo, eu vou viver disso. E hoje, graças a minhas sócias, nossos clientes, eu vivo disso. O que é isso? Era a minha fé, a minha crença no meu negócio. Exatamente. Acreditando nisso, eu fiz isso acontecer. Eu não vou fazer dar certo, eu vou fazer até dar certo. Sim. Por que as pessoas conseguem ter milagres na vida, acreditam num determinado santo, numa entidade, alguma coisa, e conseguem ter uma manifestação daquela crença por meio de uma cura, por exemplo? A ciência não explica. Se a ciência não explica, a gente vai para o campo da fé. A gente está no campo da fé, a gente está no campo das crenças. Sim. Eu acredito que o que a gente acredita, as coisas acontecem. Óbvio que, então eu vou acreditar que vai aparecer R$1 milhão aqui, eu vou ficar esperando aqui nesse sofá. Não é bem assim que funciona a coisa. Eu preciso ter a predisposição mental, inconsciente, a crença, e agir para que aquilo aconteça. A fé vai ser a minha sustentação, a crença vai ser a minha sustentação para que eu consiga ter um alicerce, uma cama ali para andar por cima disso até chegar no meu ponto de desejo, no meu destino. Não vai andar por sobre a água de jeito nenhum. Se eu vou deixar na mão de Deus, beleza. Deus ajuda, eu não duvido disso, eu acredito, sim, mas claro. A gente tem que fazer a nossa parte aqui embaixo também, né? Tem que transpirar bastante, pensar muito, né? E agir, acima de tudo, né? E agir. Aí você, a sua graduação em jornalismo, e pós também na área de jornalismo. Eu tenho 2 graduações, em jornalismo e radialismo. Eu tenho meu MTB de jornalista, meu DRT de radialista, sim, e tenho uma pós-graduação na área de jornalismo online, ou digital. Sim. Aí um dia você falou, não, eu também vou ser coach. E foi fazer uma imersão. Exatamente. Assim, eu estudo o desenvolvimento humano de modo geral. Meu primeiro contato com desenvolvimento não foi nem com coaching, foi com a PNL, Programação Neurolinguística. Isso é época de faculdade ainda, 2005, 2006, lá atrás. E aí, quando eu vim de Rondonópolis para Cuiabá, em 2014, na época da Copa do Mundo no Brasil, eu estava num grande centro, uma capital, a primeira vez que eu morava numa cidade grande, numa capital como essa, e eu falei, eu preciso me conhecer um pouco mais. Estava numa grande emissora, uma TV Centro-América, uma afiliada à Globo, falei, eu preciso me conhecer um pouco mais. E fui buscar essa imersão, fiz, à época, retrocedendo um pouquinho, fiz uma entrevista com José Roberto Marques, que era o presidente do IBC, ele estava em Cuiabá para lançar um livro, fiz uma entrevista com ele e ele me convidou, quase que me intimou a fazer a formação. Sim. E eu já gostava disso, eu falei, eu tô no momento de me conhecer um pouco mais, e fui para São Paulo fazer essa formação. E ali naquela formação, eu fiz a formação em Cuiabá, a primeira delas. Naquela primeira formação, minha cabeça começou a virar e eu comecei a ver algumas coisas que eu falei, eu tô com 23 a 24 anos, eu não sabia que isso existia. Eu falo, se eu não... E coisas que começaram a fazer sentido para mim, como, por exemplo, essa fala que eu tive aqui agora sobre as crenças. Sim. E eu falei, eu acho que eu preciso buscar mais isso. E eu fui me aprofundando mais nisso. E aí minha cabeça começou cada vez mais pender para esse lado ou olhar para esse lado, e eu comecei a buscar mais e mais e mais, e acabou que chegou uma hora que eu falei, não, é isso que eu quero fazer para viver e para viver para mim mesmo, minha vida, e para ensinar as pessoas a viverem também. E foi quando eu fundei a empresa e virou o que virou hoje. E como é que você aplica a PNL? A PNL, ela é a programação neurolinguística. Sim. Bom, deixa eu deixar claro para quem está em casa, entra a veia jornalística aí de querer explicar as coisas, né? Sim. Assim como o teu celular... Tem que explicar. Sim. Eu gosto de ser didático, porque nem todo mundo entende, nem todo mundo consegue nos acompanhar no raciocínio, né? Então, assim, você tem um celular que ele é programado, um computador que você aperta o botão, ele é programado. A tua TV, você aperta o botão, ele muda de canal, ele é programado para isso. O nosso cérebro, não diferente disso, também é programado. O Elias Neto, quando nasceu lá, um bebezinho, não tinha nenhuma ideia do que era vida, do que era certo, errado, bom, ruim. E aí os pais, o ambiente onde você estava, a igreja, família, amigos, escola, de modo geral, a nossa vida foi nos... meios de comunicação. Os meios de comunicação foram nos programando para ser quem somos. Sim. O Elias foi programado ao longo da vida para ser um comunicador de excelência, daqui até hoje, tendo uma referência na comunicação no nosso estado. Então, a tua vida te levou para essa programação. A PNL funciona dessa forma, as programações que nós temos. E atuar com a PNL, assim como a hipnose e outras várias metodologias que existem aí, a gente trabalha a forma como o nosso cérebro entende as coisas. E por meio dessas ferramentas, dessas técnicas, a gente consegue reprogramar o nosso cérebro. É como se a gente conseguisse, de certa forma, dar novos valores, novos sentidos para algumas coisas que a gente sempre viu assim na vida. Por exemplo, trauma. A pessoa tem um trauma, ela procura um psicólogo, procura um terapeuta, alguém que trabalha com a mente humana, com a saúde mental, e ele vai ajudar essa pessoa não a perder o medo de determinado bicho, coisa, situação, mas reprogramar o valor que a pessoa tem sobre aquela situação.
Então, o que para ela é traumático, tem um medo, tem um peso, junto com o profissional, ele vai te ajudar a reprogramar. E aí, a PNL, não necessariamente ele vai trabalhar com a PNL, mas a PNL explica isso, essa programação, ou a reprogramação. Tá, e esse trabalho você faz constantemente? Como é que é? Como é que você dosa as coisas? Não, eu não sou... Eu até tentei, no passado, não muito distante, me enviesar para essa veia mais terapêutica, mas foi uma coisa que eu percebi que não era muito para mim. Não porque eu não conseguia assim, me encontrar nisso e eu acredito muito que para você entregar algo para alguém, você tem que estar preenchido por isso, você tem que estar convicto disso, pleno disso. Você, por exemplo, você está convicto de que você é um super profissional da comunicação, por isso eu consigo entregar uma comunicação muito bem feita. E eu percebi que não sei se me faltava repertório ou se não tinha muito a ver comigo esse movimento. E eu falei, não quero. Então tem hoje lá na empresa, por exemplo, a minha sócia, que é terapeuta há mais de 20 anos, ela tem N formações diferentes. Sim. E eu me direcionei um pouco mais para a área do grupo, trabalhos em grupos. Então eu trabalho com treinamentos, consultorias, mentorias em grupo. Então tem mais essa pegada mais palestra do que terapia. Você já falou umas 3 vezes sobre a sua sócia, citou a sua sócia. Da próxima vez eu acho que ela terá que estar aqui. Ou pedir música, né? 3 vezes. Ou pedir música. É preciso saber com quem se associa, né? Ah, sim. É porque a sociedade, ela eu vou dizer assim, talvez ela seja mais, não sei se é a palavra mais intensa ou mais complexa do que um casamento. Ou tanto quanto, né? Sim. Porque você está dividindo não só o teu dinheiro ali dentro daquele ambiente, mas são seus sonhos, são suas ideias, seus ideais, o seu futuro, a parte financeira, obviamente dito, a tua imagem. Pô, você imagina se eu me associar com uma pessoa que daqui a pouco eu descubro que ela está, sei lá, lesando os cofres públicos, ela está praticando corrupção. Quebrou tudo. Você está entendendo? Faz alguma coisa errada. Então a gente tem que cuidar muito por conta de ser uma extensão da tua imagem. Exatamente, né? É o que muitas vezes acontece, né? Ocorre com determinadas empresas, né? E para construir é uma vida, para destruir Como é rápido, né? É rápido. Ainda mais agora que nós temos aí todas essas ferramentas, né? A mídia social, que é o tal do cancelamento. O que você acha dessa questão do cancelamento? Como é que você vê isso aí? Você que sempre que é um homem de comunicação. Elias, eu acho assim, se você tá na chuva ou vai entrar na chuva, você tem que saber que você vai se molhar. Sim. Pouco ou muito. O que eu acho do cancelamento? Eu acho uma agressão, uma afronta ao ser humano. Porque por ter ocupado esse posto de evidência durante um certo tempo, uma boa parte da minha vida apresentando um telejornal, nós somos ali um profissional da comunicação, mas nós somos, antes disso, um ser humano que tem filho, que tem família, que tem pai, que tem mãe, que tem toda uma história por trás disso. Às vezes, uma falha que o Elias comete aqui, uma gafe, um erro que ele trouxe, isso não é o Elias. Ele errou naquele momento. O profissional Elias errou como qualquer um erra. Um médico erra, um advogado erra. E hoje as pessoas massacram, elas não aceitam, não toleram o erro. Se não for, eu digo muito assim, que as pessoas hoje são muito egoístas. Se não for como ela quer, ela pensa, não serve. A gente viu muito isso, essa divisão muito clara no recente cenário político nacional aqui, há 3, 4 anos. Sim. Se você não é do meu candidato, você não serve para ser meu amigo. Isso. E começa a cancelar as pessoas. Então assim, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque às vezes a pessoa ela não é aquilo que ela falou naquele momento. Foi uma infelicidade, foi um erro, foi um equívoco. A gente tem que entender um pouco da história dessa pessoa. Já imaginou se eu fosse condenar o Elias por uma coisa errada que ele falou? Pô, mas o Elias é um cara com 30, 40 anos na comunicação que é referência. Exato. Porque o Elias deixou essa caneca cair e quebrar, ele é um tapado, um besta. Então assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? É extremamente Eu complicado, acho que é uma afronta. Né? Qual é o seu time? Você torce por qual time? Rapaz. Bom, agora eu posso falar que eu tô vivendo agora os momentos de glória. Ah, é? Eu sou santista, Elias. Ah, você é santista. A gente passou o perrengue aí, meu amigo. Os dias de lutas foram complicados. Foram complicadíssimos. Estamos acreditando que agora a glória vem, né? Eu te fiz essa pergunta porque muitas vezes você vê até casamentos acabarem por causa do time de futebol, né? Aí não é nem pelo time, aí eu acho que é mais por ignorância das pessoas. Ignorância das pessoas. Exatamente, ignorância das pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas né? eu sou santista. Eu acho que eu me vacinei contra questões assim como... Eu não tenho time nenhum. Não tenho time nenhum. Mas você gosta de futebol? Gosto, eu assisto assim. Se o jogo tá legal, tô lá, eu assisto. Eu também sou assim. Se o jogo tá bom, eu gosto de ver, independente de quem tá jogando. Exatamente. Se não, não. Vamos para outra. Que por exemplo, aí não, seleção não brasileira. Tá difícil de assistir ultimamente, né? Eu estava num restaurante e a seleção jogando. De repente, segundo gol para a Argentina. Aí eu achei, vai virar logo, né? Terceiro gol, para a Argentina.
Brasil 1. Foi 4-1. 4-1 e a memória do 7-1 batendo na porta. Batendo na porta. Meu Deus do céu. Realmente, aí eu também, eu estava de costas e quando eu fiquei de costas o tempo todo, fui embora. Vamos continuar comendo vamos aqui. Continuar. Olha, vamos fazer um intervalo agora. E daqui a pouquinho a gente volta com Boa Noite, Elias Neto, com esse papo sensacional aqui com Diego Hurtado. Até já. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto, aqui pela TV Cidade Verde. Estamos conversando sobre vendas, sobre compras, sobre coach, tudo isso. Um papo muito interessante, falando sobre o futuro, aqui com Diego Hurtado, esse jornalista que você falou que estava sempre em evidência, mas eu acho que você continua em evidência, né? Talvez só tenha mudado um pouco o palco ali, né? O lugar, né? Sem dúvida nenhuma, porque até hoje, às vezes chega num lugar e as pessoas falam, e o Diego? E me perguntam muito de ti também. Acho que é muito natural isso. Exatamente. Né? Inclusive, esse nome aqui, ele foi criado justamente por causa da memória afetiva. Da pessoa chegar e falar, boa noite, Elias Neto. Ou então a pessoa que chega e diz, e aí, onde é que você está? Então essa memória afetiva foi muito importante para criar esse nome. Eu imagino que o seu boa noite equivale ao time Diego Timarina. Era no time Diego. Se passaram 8 anos, a pessoa ainda lembra disso. A pessoa se lembra, né? Foi extremamente marcante. Eu acho que a gente tem que aproveitar também essas oportunidades. Claro. Essa é uma oportunidade que o público nos dá, né? Por falar nisso, você que trabalha muito bem também essa questão da estética, né? Aliás, eu me lembro de um certo gerente que disse uma vez, o Diego, vou apresentar, ele é muito franzininho, assim. Não sei era demais. 59 quilos eu pesava com 1,80 m, Elias. Então, aí você foi fazer musculação. Eu comecei a comer um pouquinho melhor, fazer um pouquinho de academia. Aí você tirou uma foto, você e Flávio Santos. Você lembra? Que memória, hein? Você tirou uma foto. Gente. Aí você falou assim... No Parque Mãe Bonifácio. Tinha mais outra pessoa que eu não me lembro quem que era. Acho que era o Decena. Acho que era o Lucas Decena. Lucas Decena. Os três assim, né? Mostrando, né? Rapaz, quem tem memória tem história, né? Lá tivemos um quadro assim, sim, né? Eu lembro. Exatamente. Aí você comentou, rapaz, eu tô muito forte, tô parecendo Elias. Que o pessoal fazia aquelas fotos do Jack Chan que eles Jack Chan fazia aqueles memes. Fazia os memes com o Elias. Até hoje ainda fazem, né? Mas aí é outra... Eu não sei, você já deve ter comentado isso aqui. O Elias é um karateca da mais alta categoria, faixa preta. Obrigado. Você ainda pratica aquele golpe? Não sei qual é o nome dele. Pratico. Uma vez por ano eu lembro que você fazia aquele golpe. Exatamente. Como é que chama o golpe? Yokotobegeri. É esse golpe que ele falou. É um chute lateral no ar. Nas suas redes sociais deve ter, né? Sim, tem. Olha lá, pra quem não conhece, vale a pena. Exatamente. O homem faz um golpe lá que eu só de olhar já fico cansado. Ele é muito lindo, lindo bonito, aquele golpe. Eu faço desde os 17 anos. Eu me lembro que você comentou. Engraçado, assim, que a primeira vez que eu tentei fazer já saiu. Isso lá com 17 anos? Exatamente, já saiu. Só que lá dava 1,90 m de altura, né? Agora está 1,20 m, 1,40 m. Mas o golpe está saindo. Está saindo, né? É interessante que é a primeira vez sem treinar. E às vezes as pessoas tentam e não conseguem, né? São as coisas da vida, né? Você ainda trabalha com hipnose? Não diretamente. Não diretamente mais. Eu digo diretamente porque há alguns anos atrás, uns 4 ou 5 anos, a gente fazia turmas aqui em Cuiabá mesmo de cursos de hipnose. Formação de hipnose. E você dava formação de hipnose? Eu quem dava formação. Sim. Minha sócia e eu, mas eu ficava mais à frente disso porque era uma área que eu gosto bastante, né? Só não atuo diretamente com ela. Hoje não mais. Mas ainda a gente pratica isso de forma indireta em treinamentos, cursos, alguns movimentos. Qual a função da hipnose? Várias. Sim. Entre elas, a hipnose terapêutica, que ela trabalha essa ressignificação de medos, de crenças, de traumas, empoderamento, esses processos de autocura. Ela pode ter a função cômica, de também trabalhar com a diversão, hipnose de palco, por exemplo, em shows. Mas, para mim, a maior utilidade que tem a hipnose hoje é ajudar a pessoa a acelerar processos de, se eu posso dizer, autocura, de ressignificação de medos, de traumas. Sim. É uma terapia como uma outra terapia qualquer. Você aplica a hipnose na pessoa e aí a pessoa, o que acontece com a pessoa?
A pergunta é no momento ali do transe, o que acontece? A pessoa entra em transe? Isso, essa é a nomenclatura correta. A pessoa entra em transe. Aí, para desmistificar algumas coisas aqui. Sim. Primeira coisa... Você não é um bruxo? Não. A hipnose não tem nada a ver com religião, com misticismo. Sim. Hipnose é ciência. Ótimo, já fiquei feliz agora. Tranquilo. Pronto, então começa por aí. Independentemente de religião, de qualquer coisa, hipnose é ciência. É ciência. Como é que eu vou resumir de uma forma que fique fácil para a população e para o pessoal entender e que não seja pejorativa para os profissionais da área aí? É como se a gente, de certa forma, vou colocar entre aspas aqui, tá? A gente blindasse as influências da mente consciente. O que é a mente consciente? É a mente que julga, a mente da razão. Essa mente que o Elias está prestando atenção aqui agora e falando assim, tá, mas então quer dizer que ele faz isso? Esse nosso senso de julgamento, senso crítico, é o que nos dá valor às coisas. Por exemplo, se eu ver aqui agora... uma barata entrando aqui. Se eu tenho medo de barata, eu vou falar assim, nossa, tem uma barata ali. Sim. A minha mente consciente está julgando aquela informação baseado numa informação que eu carrego na minha mente inconsciente. Então, o que eu faço no momento do transe? O momento do transe é o momento que a gente está trabalhando com a hipnose com o cliente. A gente blinda as influências da mente consciente e começa a ajudar o cliente, leva o cliente a um estado onde ele começa a trabalhar na raiz do problema. É como se a gente ignorasse um pouco o efeito e tratasse a causa. Sim. Mas não sou eu, hipnoterapeuta, hipnólogo, que façam isso. Eu conduzo o cliente a um estado onde ele mesmo faz essa ressignificação. E como ele mesmo chega lá? Quando a gente conduz ele por meio desse estado. Aí tem as ferramentas, as técnicas. Sim. Aí, se você me perguntar, me fala uma técnica de hipnose, por exemplo, elevação do globo ocular. Eu elevo o globo ocular da pessoa para cima, desvio a atenção consciente dela do que está acontecendo ao redor e induzo ela ao transe. Mas aí o que é o transe? Quando a pessoa dorme assim? Sim e não. O transe, a pessoa fica no estado de relaxamento, no estado de pouca ou quase nada influência da mente consciente. E sim, ela está ali quase que, entre aspas de novo, quase que dormindo. Mas a pessoa está consciente do que está acontecendo. Ela está ouvindo, ela está respirando, ela está sentindo. Ela não faria nada do que ela não faria de forma aqui consciente em transe. Ela tem o que eu brinco de sistema SAP, que é o sistema de autoproteção. Então ela faz apenas aquilo que ela entende que é um ganho para ela, que é uma vantagem para ela. Por exemplo, se eu colocar o Elias em transe e disser para o Elias o seguinte, Elias, agora tira sua roupa. Você vai falar, não vou tirar. Por quê? Porque é uma coisa que você não faria agora, consciente, conversando comigo. Então, os seus valores, os seus princípios, eles permanecem inalterados. Sim. Por que a hipnose funciona para algumas pessoas e para outras não? Justamente por conta da crença. Se eu acredito que isso funciona, se eu acredito que isso dá certo, eu me permito entrar no estado de alteração de consciência, de relaxamento, buscar essa informação e trabalhar ela. Se eu digo, não, isso aqui é balela, isso aqui é besteira, não funciona, não tem como funcionar. Se eu venho aqui e falo assim, o programa do Elias não funciona, eu nem viria. Sim. Então, se eu acredito no Elias, acredito em você, eu me permito estar aqui contigo. Sim. A hipnose da mesma forma. Certo. Então, basicamente, assim, de forma muito resumida e lúdica para quem está em casa e não tem conhecimento, a hipnose trabalha isso, as informações da mente inconsciente. É que muita gente vê na TV, e aí se a gente pegar a década de 90, os anos 2000, tinha muito isso nos programas do Gugu, Faustão, Sim. Ratinho. A pessoa está ali no sofá e o cara chega e fala assim, durma. E a pessoa... Aí você fala, isso é sacanagem, isso é mentira. Não, gente, não é mentira. Não é mentira. Não é. Mas o que acontece? Não é assim, Elias, durma. Não é assim. Eu preciso, antes de acontecer esse movimento plástico ali, né, de cenografia, que não é um movimento de cenografia, é um movimento real, a pessoa já foi hipnotizada por aquela pessoa nos bastidores, já conversaram, já entraram no estado ali de transe, e ele instalou na pessoa o que a gente chama de signo sinal, que é como se fosse um atalho para a pessoa entrar em transe mais rapidamente. Então, quando acontece isso no palco, realmente é verdade, só que já foi trabalhado fora do palco para que aquilo aconteça daquela forma. Tanto é que durma e eu faço, ô Ramel! Ô Ramel, não é que dormiu mesmo? Não é que dormiu, ô Ramel, cara! Gente, grava isso pra história, Elias Neto imitando Faustão. Exatamente. Mas vem cá, o que você fazia antes de partir para o jornalismo e tal? Como é que foi sua infância, sua vida? Você é de onde mesmo? Eu sou de Fernandópolis. Fernandópolis, São Paulo. Noroeste do estado de São Paulo, 500 e poucos quilômetros da capital paulista. Região ali do Triângulo Mineiro, perto de Mato Grosso do Sul, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Carneirinhos, Minas Gerais, Patos de Minas, aquela região ali. O que eu fazia antes? Eu tinha uma infância, como muitos, que não era uma infância abastada, mas também, graças aos meus pais, nunca me faltou nada na infância.
Filho de um protético, meu pai até hoje aposentou recentemente, faz dentaduras para viver. Sim. Minha mãe é uma professora, uma funcionária pública, dá aula em prefeitura, uma escola da prefeitura, uma escola municipal. Eu sempre fui um garoto muito tímido, diferentemente do que as pessoas podem pensar e vendo eu dessa forma, falando na TV, apresentando. Sempre fui muito tímido, muito retraído, muito assim... Eu sempre brinco, eu falo que eu chegava primeiro na festa para não ter que cumprimentar ninguém. Aí eu sentava naquela mesa que ficava atrás do pilar para ninguém vir falar comigo. Eu tinha essa vergonha, não sei porquê, mas enfim, tinha. E eu gostava muito o quê? De brincar, jogar bola na rua, arrancar o tampão do dedo chutando bola no asfalto. Coisa boa, né? Subir em pé de siriguela para pegar a siriguela e comer direto da fruta. Gostava muito de pescar quando era criança, ir para sítio, sempre gostei muito disso. Então foi minha infância simples, não tem nada de extraordinário. Mas além da comunicação, antes da comunicação, você pensou em ser um outro profissional, médico, por exemplo? Porque normalmente eu, por exemplo, acreditava que seria médico. Ainda garoto, né? Mas a comunicação já estava em minha vida desde os 5 anos de idade. Elias, eu sou um cara, aquele zero à esquerda na área de exatas. Sim. Isso assim, uma crença que eu carrego, talvez porque eu nunca tive alguém que me ensinou uma exatas de uma forma gostosa, matemática de uma forma gostosa. Sim. Mas por mais incrível que possa parecer, eu tinha vontade, na época da adolescência, de me formar engenheiro elétrico na UNB em Brasília. Mas peraí, como assim, Diego? Porque o UNB em Brasília, você ouviu alguma coisa? Legião Urbana. Legião... Eu cresci, eu sou da década de 80, Sim. finalzinho dos anos 80. Na década de 90, Legião, por mais que não existisse mais, ainda estava no auge. Renato Russo, Bonfá, Dado Villa-Lobos. E Brasília era o pilar da casa dos caras. Casa dos caras. E aí eu queria ir para a UNB. Esse era meu sonho. Falei, eu vou lá onde a Legião Urbana vivia. Começou. E por que engenharia elétrica? Talvez, não sei, até hoje não tem essa resposta. Eu acho que é porque eu gostava muito de desmontar carrinho, mexer com aqueles motorzinhos de carrinho, fazer helicóptero, fazer umas coisinhas. Eu gostava de desmontar. Conseguia montar? Não, mas gostava de desmontar. Então talvez foi por isso. Acho que eu queria juntar essas duas coisas aí. Mas eu nunca tive aptidão para exatas. Nunca teve, né? Não, nunca foi minha área. Você sabe aquela música Eduardo e Mônica? Sei. Você sabe que esse casal existe? Sim. Então, e sabe com quem eu estive? Não. Agora, em agosto, com a filha do casal Eduardo e Mônica. Sério? Exatamente. Que legal. Nós vamos fazer uma imersão pela Casa Cor, aqui pela TV Cidade Verde. E aí nós saímos daqui, passamos pela Fazenda Jacobina em Cáceres, depois fomos para a Vila Bela da Santíssima Trindade e de lá toramos direto para Barra do Bugres, lá para a aldeia, lá para a etnia Umutina. E aí, lá em Vila Bela, ela pediu para eu mandar um recado para o namorado dela, né? Uma brincadeira, coisa e tal. Aí ela, conversando comigo, ela falou, eu percebi que você é muito conhecido, né? Que aí onde a gente chega, o Elias, coisa e tal, Vila Bela, na fazenda lá em Cáceres, eu conhecia todos os donos, né? Minha mãe morou, Cáceres é seu berço, meu né? berço, né? Enfim, aí ela falou, também sou bastante conhecida em Brasília. Sabe Eduardo e Mônica, da Legião Urbana? Eu sou filha da Que dupla legal, cara. E uma coisa que eu tenho uma memória afetiva com essa música, foi o meu melhor amigo de infância, o Carlos Alberto, lá de Fernandópolis, que me apresentou essa música. E minha filha tem 8 para 9 anos hoje, a Cecília. E ela canta... Já, meu amigo. E ela canta essa música do começo ao fim, de trás para frente. A primeira música que ela aprendeu foi essa música, Eduardo e Mônica. Sim. E você canta? A música? Não canta, a música. Não, se você falar que eu canto, você vai mandar fazer aqui. Não, não é outra área que eu não tenho nenhuma aptidão para isso. Não tem nenhuma Gosto aptidão. de música, mas nada. Mas de vez em quando você tentava cantar no ar também, ou não? Ô, Elias, não me entrega essas coisas. Eu acho que pior do que cantar, eu tentava dançar. Não sei se você se lembra disso. Aí uma vez você se juntou com aquele Fernando, né? Que fazia lá o... Trimelique, o Bem-Estar. Fernando Rosa, Fernando Rocha. Filho dele até trabalhou aqui. Pedro Rocha trabalhou com a gente. Exatamente. Ficou muito legal. Meu Deus do céu. Cara, muitíssimo obrigado pela sua presença. Qual que é a mensagem que você deixa legal, assim, para quem está nos acompanhando? Cara, poderia falar tanta coisa, mas eu acho assim, vamos falar o que vem no coração aqui agora. A gente falou muito da minha carreira, da minha migração, dessa mudança de ares aí. Eu acho assim, se você está de repente pensando em alguma coisa, querendo alguma coisa, vá. Eu sempre digo assim, ouça seu coração, mas conversa com seu estômago. Porque mais do que gostar de fazer, você precisa comer. Então tenha um planejamento e siga firme aí. Perfeitamente. Estou sempre conversando com o meu estômago. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Prazer em revê-lo. Falou. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Um grande abraço. A gente se vê por aí e aqui na TV Cidade Verde. Tchau, gente. Obrigado.